2002. Lula, líder do Partido dos Trabalhadores, torna-se presidente da República. A esquerda sindical festeja. A tática do PT era calculista. Para alcançar a vitória, Lula assinou a Carta ao Povo Brasileiro, acalmando as forças do mercado. O sucesso do Plano Real mantém os juros baixos e a moeda estável, garantindo o crescimento. Mas por trás das cortinas, o PT subvertia a democracia. Em 2005, o mensalão petista comprava o Congresso para fazer suas vontades. Com a conivência da oposição, Lula sai ileso. Popular, poucos jornalistas ousam enfrentá-lo. Era então o momento de avançar a estratégia para a América Latina. Em todo o continente, partidos de extrema esquerda se organizavam para formar a chamada Pátria Grande. Assim nascia o Foro de São Paulo. Partidos e movimentos se aliavam com organizações criminosas como as Farc e o MIR chileno. Hugo Chávez abria fogo contra manifestantes na Venezuela. Lula usava os cofres do BNDES para financiar seus amigos ditadores. Mas em 2010, Lula comete seu maior erro. Indica um fantoche para a presidência: Dilma Rousseff. Cabeça dura, pouco carismática, Dilma não era uma líder. Mas a gota d'água ainda estava por vir. Em 2012, Dilma resolveu fundar a tal da nova matriz econômica. O Estado estimulava o crédito sem redução do gasto público e sem ter um ganho de produtividade. Era inviável. A crise econômica, junto com os casos de corrupção, instauraram um caos no país. A República foi vendida. O Brasil ia para o buraco. E as pessoas para as ruas. Estamos aqui acompanhando a votação no Senado. O que está acontecendo aqui agora, aqui em Catarina? O PT está tentando salvar os direitos políticos da Dilma, né? Ela pro... Vai acontecer agora, já? Agora. Eu quero, gente, todo mundo delirando pra esse Delirando, hein? Eu quero ver. A história por trás desse pequeno grupo de pessoas não é exatamente usual. Tudo começa na cozinha da minha casa, em idos de 2013, comigo e com meu irmão, o Renan. Passamos anos a fio trabalhando em coisas que não gostávamos. Eu, que fui aspirante a youtuber em 2005, terminei cuidando do setor financeiro de empresas com dificuldade financeira. Não era exatamente paraíso na terra. Não completei minhas faculdades, não ganhei dinheiro. Tomei alguns processos, vários processos. E desisti. Chutei o balde. Resolvi abrir uma produtora de cinema e larguei meus pais e o meu irmão, que estava em uma situação ainda pior. Renan era aluno exemplar em todos os colégios que passou. Entrou na faculdade de Direito do Largo da São Francisco, a melhor do país. Era o orgulho da família. Mas ao invés de estudar, começou a se envolver na política estudantil. Matava a aula para organizar seu próprio partido acadêmico e tinha um prazer especial em derrotar o PT nos anos em que ser petista era moda. Mas nem tudo eram flores. Quando pretendia ser presidente do 11 de agosto, principal centro acadêmico do país, Renan tomou um golpe e outra pessoa se elegeu. Ele ficou bem mal. Abandonou seu partido, abandonou sua faculdade e prometeu nunca mais se envolver com política. Tornou-se um empresário frustrado e passou anos sem direção, administrando processos e as empresas sem futuro. Não poderia dar certo. Até que vieram as jornadas de 2013 e com elas, seu reencontro com a política. Renan e mais alguns amigos roubaram. Isso mesmo, roubaram uma manifestação da esquerda e, juntos com o Ministério Público de São Paulo, lideraram a luta pelo fim da PEC 37, que tirava o poder de investigação dos promotores e procuradores. O ato foi um sucesso e o Congresso rejeitou a proposta. E vamos deixar isso bem claro, se a PEC 37 passasse, não tinha Lava Jato, não tinha Fora Dilma, não tinha Lula na cadeia, não tinha nada, nem esse documentário existiria. Nessa época, eu já me aventurava pelo mundo do audiovisual. E foi em uma das minhas tentativas de arrumar cliente que eu conheci o Pedro, uma figura curiosa da cena musical brasileira. Pedro Deirô, criado em Curitiba, era mais um que abandonou a faculdade. O motivo?
criou uma banda de funk. É isso mesmo. Pedro e seus amigos misturaram o ritmo carioca com riffs de rock e samples de eletro e criou uma espécie de funk tipo exportação. Explodiu. Com hits como Solta o Frango, Maria Gasolina, Picolé e Vida Louca, Pedro excursionou pelos maiores festivais do mundo, fez fama, ganhou dinheiro. E retornou ao Brasil para descobrir e produzir novos artistas, como a turma da Banda O e até a drag queen Pablo Vittar. Eu tentei cavar um clipe com ele, mas Pedro não tinha grandes planos para minha tentativa de produtora. Só me chamou para gravar uns clipes toscos, mas muito toscos, para uma boy band constrangedora que ele agenciava. E foi para um desses vídeos que eu chamei o Fred para me ajudar. Formado pela ESPM, Fred é uma usina de referências estéticas. Alemão de Blumenau, perambulava pela cena alternativa de São Paulo e sabia editar vídeos. Foi graças a ele que desenvolvemos uma linguagem muito particular. A propósito, é ele quem está dirigindo esse documentário comigo. Junto com Fred, trouxe também Gabriel, que foi meu colega na escola de cinema e ator de sucesso no público infanto-juvenil. Entre um personagem e outro, nos ajudava nas produções. Mas a coisa não parou por aí. Pedro precisava de compositores para a série de músicos exóticos que ele descobria. Foi então que eu chamei o Renan, que além de político frustrado, é um ótimo compositor. As ideias bateram e decidimos, os três, montar um escritório. Eu com uma produtora de vídeos, o Pedro e suas bandas e o Renan com seus projetos de política, que já começavam a dar seus primeiros frutos. Pipocavam pelo interior as filiais de nosso micro-movimento liberal, o Renova. Foi através dele que conhecemos o Rubinho, nosso eterno advogado e politiqueiro de Vinhedo. Rubinho não entendia muito as esquisitices de Pedro, mas vai lá, gostava da ousadia do Renan. Foi através de Rubinho que conseguimos nosso primeiro cliente, um corretor de imóveis com cara de Clark Kent chamado Paulo Batista. Paulo era candidato a deputado estadual pelo PRP, um partido parado no tempo. Tinha uma esperança comovente que ganharia as eleições e queria algo meio quadradinho. Nós topamos, mas com uma condição: fazer tudo do nosso jeito. Foi ali que pintaram nossos primeiros memes, vídeos nonsense e aparições na imprensa. Tudo isso com a ajuda de um novo reforço, Rafael Rizzo. Um moleque que falava estranho, mas entendia tudo de Twitter. Ele se tornou o comandante das nossas redes sociais e um dos maiores especialistas do mundo no assunto. Com o time formado, exploramos tudo que tínhamos ao nosso redor. Fizemos Paulo voar, lutar com o Nunchaku e virar matéria de jornal no New York Times e até na HBO. Paulo Bautista. Foi uma época muito divertida, mas nem tudo é ouro. O primeiro turno acabou, não elegemos Paulo Batista, mas ficamos quase famosos. Já era alguma coisa. Ainda assim, nos restava uma missão: como impedir Dilma de ganhar no segundo turno. Tínhamos uma ideia. Graças à campanha de Batista, nós pudemos conhecer Danilo Gentili. Sim, o Gentili. Ele declarou voto no nosso candidato e acabou virando uma espécie de amigo. Combinamos de fazer o vídeo com ele, mas para isso precisávamos de um roteiro. E para escrever o roteiro, pensamos em um japonês. Havia um moleque impertinente que fazia vídeos no YouTube comentando de liberalismo. Eu achava ele meio esquisito, parecia um vietnamita. Seu nome, Kim Kataguiri. Kim era uma espécie de menino super inteligente que você só vê em filmes adolescentes. Sabe aquele nerd oriental que resolve problemas complexos e constrói robôs? O Kim era isso. Ele abandonou a faculdade e se mudou de Malicuia para o nosso escritório, acreditando que o vídeo de Gentili poderia lhe render grandes frutos. Eu sou o Danilo Gentili e esse é o Jornal da República Bolivariana. E de fato o vídeo foi muito bem. Nos divertimos muito fazendo, editando e divulgando. Mas quando o domingo chegou, o resultado não foi o que esperávamos. Vamos agora ao vivo a Brasília, às 9h31 da noite do domingo, em que Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República pelos próximos 4 anos. Essas imagens são ao vivo de um hotel da capital federal, em que a presidente reeleita agora vai fazer o seu primeiro discurso como vencedora da eleição. Aí ela ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos encontrar a força e a legitimidade exigida neste momento de transformação para levarmos à frente
à reforma política. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice, Michel Temer. Curtiu o vídeo? Então já se inscreve no canal para não perder as novidades. Te vejo no próximo vídeo.